Verificação global de história. Não esqueçam de preencher o cabeçalho bonitinho, tá bom? Vamos lá. A Páscoa, para os hebreus, era a festa que celebrava a passagem da escravidão do Egito para a libertação. Para os cristãos, significa a passagem da morte para a vida, com a morte de Cristo e sua ressurreição. Primeira questão. Diante dessa afirmação, para você, o que significa Páscoa? Segunda questão. Somente a partir de 1530, o governo de Portugal mudou de ideia com relação à ocupação das terras do Brasil. E as vilas foram fundadas. Escreva sobre a importância e quais foram essas vilas. Terceira questão. Preencha a cruzadinha a partir do que você aprendeu. 1. O nome da primeira vila. 2. O produto cultivado pelos portugueses. 3. Máquina que moía a cana-de-açúcar. 4. O produto mais cobiçado pelos portugueses. 5. Pessoas que são de outros países. Vocês vão responder e vão preencher a cruzadinha, tá bom? No Brasil, um grande número de africanos são descendentes de brasileiros, são descendentes dos povos africanos. Quarta questão. Qual a finalidade dos africanos para serem trazidos ao Brasil? Eles vieram para quê? Fazer o que aqui no Brasil? Quinta questão. Na África, diferentes grupos de africanos viviam onde atualmente se localiza alguns países. Marque a opção correta. Uma opção em Congo, Brasil ou Inglaterra, Angola, Congo ou China, Angola, Moçambique ou Congo. Imigração considera-se o movimento de entrada de pessoas ou população em um determinado continente ou país. Leia o texto. Vocês vão ler o texto e em seguida vão responder os itens. Item A. Na canção, como o Brasil foi descrito? B. Por que o imigrante da música diz que talvez nunca volte para a terra natal dele? Leiam o texto e respondam direitinho os dois itens, hein? Sétima questão. Volte ao texto da questão anterior e responda. Podemos afirmar que o sonho do imigrante descrito na música confere com a realidade encontrada pelos imigrantes que vieram ao Brasil? Voltem lá à questão e respondam essa, tá bom? Imigrante é aquele que imigra, ou seja, aquele que entra em um país estrangeiro com o objetivo de residir é morar, ou trabalhar. Oitava questão. Qual a diferença entre imigração e emigração? Nona questão. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. 1. População enfrentava guerras e desemprego. 2. Abolição da escravatura. 3. Imigrantes que foram para o sul do Brasil. 4. Bairros paulistanos. E 5. Imigrantes que sofriam perseguição por causa da religião. Ao lado temos alemães, italianos e poloneses, sírios e libaneses. 1888, Brás, Bexiga e Bom Retiro. Itália e Alemanha. Vamos fazer a correspondência, a relação. 10ª questão. Com o objetivo de possibilitar as ofertas de trabalho aos estrangeiros no Brasil entre o final do século XIX e o início do século XX, o governo dispôs algumas condições de vida para os mesmos. Marque a opção correta. Lavoura de café, comércio, indústria, engenhos de açúcar, garimpo de ouro e prata ou plataforma de petróleo. Vocês vão marcar uma dessas opções. Leiam direitinho, acompanhem a leitura com a tia e boa prova!